No episódio anterior, Você se lembra das possíveis menções ao Basilisco nos episódios anteriores? Em um andar acima do local onde ele se encontra, existe esse SQM inacessível sobre a lava. E se for possível usar o Talon de alguma maneira para se fazer um caminho sobre a lava para chegarmos até ali? E estando ali, nós conseguimos abrir um buraco que nos leve até o Basilisco. Essa é uma das teorias relacionadas a lugares a acessar com essa possível funcionalidade do Talon. E não partiu de mim, partiu do inscrito Felipe, que joga no servidor de Venebra. Felipe me ofereceu ajuda com os conteúdos da série e disse ter várias teorias sobre diversos dos locais misteriosos do Tibia. Acabou que isso me deu a ideia de criar um grupo no Zap para reunir toda essa galera que se interessa pelos mistérios. Assim o conteúdo ficará mais rico, pois haverá muito mais cabeças pensantes. agora, Prometi a vocês que no próximo episódio da série, no caso esse, já seria com o formato onde vocês inscritos iriam expor suas teorias sobre os locais investigados. Material não faltou, já temos uma boa galera reunida no grupo do Zap e juntos já debatemos sobre diversos locais interessantes, não só sobre o Basilisco, mas sim sobre locais misteriosos no geral. Acabou que quando eu preparava o roteiro sobre o Basilisco, percebi que seria um erro pular diretamente para essas teorias sem antes esclarecer bem sobre o que estamos investigando. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque eu sou o Fulgor e hoje vamos falar sobre o Basilisco e a história de Khazad-dûm. Antes dos anões criarem esta gigantesca cidade montanhosa, ela era apenas uma enorme rocha homogênea. Khazad-dûm foi esculpida na era conhecida como Idade do Caos, o tempo antes da humanidade ser criada. Na época em que os deuses antigos criaram os elfos e os anões para lutarem contra as esmagadoras criaturas sombrias de Zaphroth e seus guarda-costas. Os elfos e os anões eram muito fracos para prevalecer sobre a ameaça negra que governou sobre quase todo o Tibia. No entanto, ambas as raças conseguiram não se render, ao contrário de todas as outras raças que tinham sido enviadas para lutar contra as trevas. Enquanto os elfos encontraram seu asilo nas profundezas das florestas impenetráveis, os anões escolheram a gigantesca montanha anciã, a Bilg-Od-Wen, como sua nova residência. Os anões tiveram um monte de boas razões para escolher essa pedra colossal como seu novo lar. A natureza da montanha ofereceu várias vantagens, espaço suficiente para toda uma nação e a possibilidade de expandir em qualquer direção sem ser visto na superfície. Um rio subterrâneo e a possibilidade de cultivar cogumelos e trigo resolveram os problemas de água potável e suprimento de comida desde o primeiro dia. Além disso, não é fácil de encontrar, mas fácil de se defender contra qualquer superioridade hostil. Mesmo que existam várias entradas para Khazad-dûm, poucas tropas são necessárias para defender os corredores estreitos para o reino. Devido a esse isolamento seguro e secreto do resto do mundo, era possível para a raça dos anões se desenvolver em várias direções. Seja habilidade para preparar a maravilhosa cerveja de cogumelo ou suas qualidades de cultivo, os anões sabem como impressionar. Eles são autossustentáveis, e assim, suas habilidades melhoraram muito durante todos esses anos de isolamento. A forjadura dos anões, que é incomparável em relação a qualquer outro ferreiro, e sua habilidade única de mineração, são apenas outros exemplos de sua perícia inigualável. Na verdade, parece que não há uma rocha ou montanha que está a salvo de um martelo e uma picareta. Além disso, os cientistas anões usaram bem o seu tempo para melhorar as suas tecnologias e levaram alguma delas à quase perfeição, como por exemplo, a tecnologia de vapor. Naturalmente, as habilidades de combate dos exércitos dos anões não devem ser esquecidas. Mesmo a melhor armadura e arma não fazem de um homem um bom guerreiro, a menos que ele seja experiente e treinado em combate. Embora o foco dos elfos seja o poder natural das druidas e a agilidade dos paladinos, os anões treinam suas tropas como feiticeiros ou cavaleiros. A combinação de suas habilidades de luta superiores, a facilidade de defender as estruturas de Khazad-dûm e armaduras magníficas são a razão pela qual nenhum inimigo jamais conseguiu conquistar o Império dos Anões. Ainda, um exemplo das habilidades de luta superiores e da coragem dos anões foi a chamada Guerra de Boas-Vindas. Esta guerra ocorreu perto da ponte sul de Khazad-dûm, mais conhecido como Dwarven Bridge, e durou cerca de um ano. Nessa guerra, os guerreiros anões mostraram às hordas de orcs a sua supremacia militar e saíram como vitoriosos, apesar de estarem em menor número. Hoje em dia, Khazad-dûm deixou seu isolamento e está aberta para todos. Os visitantes viajam para lá para contemplar a inigualável arquitetura da cidade montanhosa e, claro, o famoso Colosso de Khazad-dûm, que foi construído como um meio de impedimento, uma fortaleza e como um monumento. Aventureiros e exploradores vêm a Khazad-dûm para procurar quests de tesouros escondidos nos túneis mais profundos. O mistério do Basilisco, por exemplo, ainda é um dos segredos mais bem guardados do Tibia. Mulheres valentes e destemidos homens estão tentando resolver esse enigma até hoje.
Parece que estamos fugindo do tema ao apresentar todas essas curiosidades sobre Cass, mas o fato é que o basilisco permanece como completo mistério há muitos anos, o que deixa claro que uma possível solução passa por algo muito complexo. Então todas as informações relacionadas devem ser consideradas e trazidas para a mesa para debate. Adentro da cidade montanhosa, mais precisamente no terceiro andar a partir do térreo, encontramos uma biblioteca, e é aqui que descobrimos relatos que irão nos direcionar ao que realmente nos importa, o basilisco. O primeiro deles, Fatos Interessantes sobre Khazad-dûm, capítulo 1, autor John Barrell. Há tempos atrás, um terrível tipo de cobra veio às profundezas das minas. Aquilo matou muitos mineradores, pois essa cobra era um basilisco, que usava seu olhar para transformar uma coisa com vida em pedra. Muitos heróis tentaram matá-la, porém nenhum obteve sucesso. Muitos fugiram, outros morreram. Um dia, um sábio homem, com seu nome esquecido pelo tempo, ele tinha conhecimento sobre essas criaturas horríveis. Ele aconselhou os mineradores a colher os minerais usando tochas ou algo que iluminasse. Assustado com o brilho das tochas, o basilisco foi se escondendo nas profundezas da caverna, cada vez mais e mais fundo, até onde ainda existia cavernas para ele se esconder. Se os mineradores com quem conversei não estiverem de brincadeira, temos que assumir que esse basilisco ainda está por aqui. Existem rumores de que o sábio mencionado nos escritos seja Durin, uma espécie de deus para os anões. Pelo que parece, Durin está por trás das maiores glórias e descobertas dos anões em épocas mais distantes, e seu nome é lembrado e venerado por eles até os dias de hoje. Não se sabe o paradeiro dele, ou se o mesmo ainda está vivo. Existem boatos de que ele está morto e enterrado nas montanhas da própria cidade, próxima a The Paradox Tower Quest, mais um dos locais misteriosos daqui. Relato dos Mineradores, livro 1. Nós escavamos muito fundo. Até nós do Arfes temos dificuldade para enxergar. Kruzek nos contou histórias de um monstro que fazia sons estranhos abaixo da terra. Esses pavorosos contos do basilisco fizeram-nos impor horários de mineração, nos forçando a dobrar o número de guardas e protegendo os mineradores. O minerador cansado. Livro 2. Gritos horríveis. Uma luz cegueira. Sofrimento. O que está acontecendo? Ninguém. A luz está mais perto, mais brilhante. Sem visibilidade. Adeus. Livro 3. Não sei como posso dizer, mas foi horrível. Terrível. Nós ouvimos rumores sobre muitas coisas antes, mas nós ignoramos. Eu sou o único sobrevivente. Aquela coisa. Eles não podiam se mexer. Eles estavam indefesos. Oh, por quê? O quê? O que é aquilo? Alguma coisa está vindo. Meu pé! Pedra!